senhor? Alan. E o da senhora? Ângela. Dona Ângela, né? Vocês, segunda-feira, sempre aqui no Congresso. O que é essa reunião? Como chegou? O que motivou vocês a fazer o Congresso? A estar aqui no Pacto? Como é que era a história? Por que essa reunião? Bom, pastor, primeiramente, quando eu cheguei aqui na igreja, eu não conhecia a Ângela ainda, eu cheguei aqui destruído. Eu trabalhava como segurança, trabalhava à noite. Minha vida à noite, pastor, era só agressão física. Toda noite. Chegava em casa e minha mãe chorava porque a roupa era sempre sangue. Suja de sangue. Suja de sangue, pastor. Era a sua vida. Minha vida. Aí, tudo dava errado, pastor. O dinheiro, eu ganhava R$ 25 por noite. A única coisa que eu conseguia adquirir nesse período foi uma arma. Só. Essa arma, eu tentei usar ela para me matar. Quando nós falamos que tem emprego, que tem trabalho, que leva a pessoa para trás, sua vida. Leva para o inferno, pastor. Inferno. Leva para o inferno. Eu recebia e não recebia pouco, pastor. Eu trabalhava toda noite, dia de noite, e às vezes ficava, claro, era mais jovem, claro, ficava às vezes 3, 4 dias acordado, trabalhando, saía de um trabalho, ia para outro. Nunca tinha R$ 1 no bolso, pastor. Aí, quando eu tentei me matar, minha mãe me convidou para ir na igreja, que na época ela vinha na igreja. Aí eu digo, não, vou com a senhora. Nesse dia, um amigo me encontrou. Não vai na igreja não, vamos beber. Vamos beber, que é o que vai resolver tudo. Não, pastor, eu falei para ele, digo, não, tem alguma coisa... Eu já estava percebendo que estava tudo errado. Tudo muito errado. Aí eu vim na igreja. Comecei a fazer corrente. E a primeira coisa que eu determinei, pastor, foi sair daquela vida. E assim eu fiz. Na outra semana, eu cheguei na empresa, eu não trabalho mais. Como tu não pode fazer isso? Já fiz. Não vou nem fazer, eu já fiz. Só vim comunicar que eu não venho mais. E comecei a fazer corrente, pastor. Vinha domingo, vinha segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. E Deus começou a agir na minha vida. Deus começou a abrir porta. Aquela sensação de raiva, de ódio, acabou. Já no mês seguinte, eu encontrei um amigo. Ele me disse, passa em tal empresa que vocês estão precisando contratar. Fui lá, pastor. Cheguei lá naquele dia. Eles me receberam como eu já fosse o funcionário da empresa. Quando é que tu pode trabalhar? Começar? Tipo, hoje. Então já fica aí. Pastor, isso foi em 2004. Eu entrei lá para trabalhar como segurança também da empresa. É um colégio. Eu estou lá até hoje. Até hoje? Até hoje eu estou lá. Pastor, e lá hoje eu sou um assistente financeiro lá dentro. Eu cresci lá dentro. Pastor, eu não tenho um ensino superior. Não tenho uma graduação. Entendeu? Tudo passa na minha mão. Tudo. Contratação de funcionário, pagamento, recebimento, qualquer coisa que dá errado. Alan, o que a gente faz? Eu oro, pastor, eu peço a Deus todo dia, me orienta, me conduz. E só que tem também, pastor, que teve um momento que eu fui fraco. Aí as coisas melhoraram, fiquei tranquilo. Não precisa mais ir. Comecei a parar de vir fazer as correntes. De repente eu já não estava mais vindo do domingo. De repente eu não vinha mais nas quartas. De repente eu não vinha mais, pastor. Porque estava tudo bem. Não preciso mais fazer isso. E aí, pastor, as coisas começou a dar para trás de novo. Começou a dar para trás. Comprava um carro, vendia. Não conseguia pagar. Era impressionante, pastor. Nada dava certo. Começava a fazer alguma coisa, não terminava. Comecei uma faculdade, não ia, não. Fiquei um semestre na faculdade, saí, lá abandonei tudo. Aí foi. Não, tá amarrado isso aí. Aí voltei para a igreja. Pegou firme. Peguei firme. Aí
Na época, conheci a Ângela. Aí entrou a dona Ângela. Aí entrou a dona Ângela na vida. Se conhecemos, estamos há 11 anos juntos. 11 anos. 11 anos juntos. E aí, pastor, aí começamos, não, vamos para a igreja. Sim. Vamos buscar Deus. E aí veio as dificuldades, pastor. Aí logo em seguida, ela estava desempregada. Começamos a fazer corrente, pastor. A minha chefe, a dona da empresa, tua esposa está trabalhando? Não. Traz ela aqui que eu estou precisando de um funcionário. A senhora tem certeza? Porque todas as empresas têm, né, essa questão de casal não trabalhar junto. Não, mas eu vou abrir uma exceção. E a gente trabalha junto até hoje, pastor. Passa para dona Ângela, por favor. Olha. Dona Ângela, pois não. Essa pessoa que era violenta, uma pessoa que não tinha controle de si, que toda noite chegava ensanguentado, mudou de vida, conheceu a senhora e hoje a senhora trabalha junto com ele? Eu trabalho junto com ele. Trabalhamos juntos. Conheci o Alan, claro, ele nunca foi agressivo. Na época que eu já conheci ele, já estava seguindo. Até eu sempre fui católica. Sim. Então eu não conhecia a Universal. Foi ele que me apresentou. E a gente começou, assim que a gente casou, nós sentimos a necessidade de vir à igreja e começamos a fazer correntes. Paramos, continuamos, até que a última, que é essa de segunda-feira, que foi o ano passado, a gente fez a corrente o ano inteiro. A gente teve aqui toda segunda-feira, pretendemos ficar, né, na segunda. Crescendo. Né? Crescendo. Não, por mim, eu falo por mim, eu não peço o crescimento material, mas eu peço meu crescimento espiritual, até mesmo para eu ter visão, para eu poder enxergar certos pontos que eu não enxergo. Excelente. Peço para minha família também isso. Olha o entendimento que a senhora teve. Não é só crescer financeiramente, mas ter visão, sim, ter sabedoria. É o que eu peço. Isso que adquire aqui. É isso que eu peço. Compensa, dona Ângela? Compensa muito. A pessoa vir lutar? Compensa muito porque assim, por mais que tu tenha dinheiro, tu precisa dessa tua paz interior. E é só aqui que a gente consegue essa paz interior. Por mais que tu ore em casa, por mais que tu tenha um alicerce bom em casa, eu preciso disso. Eu preciso disso. É forte, né? É. Mudado esse homem. Mudado. Ainda tem que mudar um pouco nós dois, mas vamos indo. É cada dia, né? Cada dia. Até a gente chegar no céu. É aquela coisa, a gente precisa todo dia de mudança. Feliz demais pela história de vocês. Continue assim, tá bom? Obrigada. Muito mais vai vir. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Muito legal a história da dona Ângela e do Alan, né? E eu gostei muito das palavras finais dela. Ela disse assim, olha, por mais que você ore em casa, por mais que você faça suas orações lá no seu trabalho, você precisa estar aqui. Eu preciso estar na casa de Deus. Eu preciso desse equilíbrio. E Deus, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora, só Ele traz esse equilíbrio. Eu conheço pessoas que têm um império nas mãos, têm muitos funcionários. E em meio às adversidades, às lutas, inclusive à pandemia, essa pessoa soube gerenciar, ela soube controlar, ela soube sair da situação. Deus deu para ela uma direção. Deus deu para ela sabedoria para que ela soubesse se conduzir, se proceder. E também conhecia pessoas que na pandemia se enforcou. Os funcionários chegaram na empresa para trabalhar, estava ele pendurado numa corda, ali no interior de São Paulo, em Limeira. Você nota que há um diferencial quando você busca a Deus e quando você não busca. Qualquer coisa te deixa nervoso, qualquer situação te abala, você não fechou um contrato, parece que o mundo vai acabar. As vendas diminuíram um pouco no mês, é motivo de você virar a cabeça, se enterrar nas drogas. Você está precisando buscar a Deus. Você que só vem bebendo, você que só pensa em noitada, já vai para o 3º casamento. Isso não é vida.
Você precisa de um equilíbrio, de uma direção de Deus. O Senhor mandava armado. Era uma pessoa que se você se encontrasse com ele na rua, você não sabia com quem você estava se encontrando. Por isso que eu tenho dito aqui segunda-feira, dinheiro é só papel, carro é só lata e casa é só um pedaço de tijolo. O mais importante é essa comunhão, é essa paz, é essa vida eterna que Deus promete na sua palavra. Está angustiado? Está triste? Deprimido? Para baixo? 011-3573-3500. Eu vou colocar uma matéria e eu já volto. Quando você vai ao supermercado, tem a sensação que seu dinheiro encolheu? Não é só impressão. O poder de compra do brasileiro caiu 30% nos últimos 5 anos. Isso quer dizer que em 2017 dava para comprar mais coisas com o mesmo valor do que hoje. Você tem a sensação que o dinheiro encolheu? Demais. Não dá para nada. O que você recebe só é para comer. E você acha que as coisas aqui no mercado, dá para encher o carrinho? Não dá para encher o carrinho. Muito caros, muito caros. Tá um absurdo de caro. Antes dava para sair com o carrinho cheio, hoje como é que tá? Hoje bem menos, né? É visível o tamanho do carrinho de, digamos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, para como ele sai hoje, né? Diminuiu muito. Olha, alimentação eu creio que deva ser pelo menos uns 35%, aproximadamente assim da renda, aproximadamente, para comer bem, né? Nos últimos anos, a capacidade de consumo do brasileiro diminuiu e muito. A inflação realmente ela corrói o poder de compra, principalmente da camada mais necessitada da população. O brasileiro hoje, principalmente aqueles que ganham menos, eles precisam pensar como eles vão consumir, porque a renda é menor e os serviços e os bens estão mais caros. São Paulo é a região brasileira com maior custo de vida da América Latina. O Rio de Janeiro aparece logo em seguida. Sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.320 é uma missão quase impossível. Para se ter uma ideia, o trabalhador de menor renda compromete cerca de 59,4% do seu orçamento só com alimentação. Mas se dependesse do influenciador financeiro Tiago Nigro, as pessoas que ganham R$ 1.720 por mês deveriam gastar apenas R$ 300 no mercado. Dessa forma, segundo o Nigro, elas poderiam ficar milionárias em até 6 meses, investindo R$ 270 mensalmente. Os internautas não perdoaram e criticaram o influenciador. Cadê a luz, água, internet? Vive de fotossíntese? Onde que o mercado dá 300 por mês? Alguém me fala. Tô querendo esse milagre também. R$ 300 por mês de mercado? KKKKK. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, o salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.388,55. Tá caro viver no Brasil? Muito. O poder de compra foi bem assim diminuído, né, do brasileiro, né? Tá difícil. Não tá fácil, não. O Brasil é um país que historicamente vive crises político-econômicas. E isso, com certeza, agrava as condições do custo de se viver no Brasil. Cargas muito altas tributárias, burocráticas, e lembrando que a inflação no Brasil nos últimos 10 anos superou a casa dos 77%, fazendo com que a perda do poder de consumo do brasileiro aumentasse ainda mais. Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma.
Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no Congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao Congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa e isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no Congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Pegou a sua aliança do pacto? Traz ela segunda-feira. Não tem a sua aliança do pacto? Nós vamos entregar nas suas mãos. Esse ano de 2023, eu tenho dito às pessoas aqui, você precisa, nós precisamos, não é só você não, todos nós, estamos com a nossa vida em ordem. A nossa vida tem que estar em ordem. Nós temos que estar preparados para tudo. Possa ser que se você hoje deixar de existir, a sua família vai sofrer as consequências, porque não tem nem condição de se manter. Eu faço reunião aqui para pessoas que chegam aqui, olha, eu não tenho nem onde morar. Eu não sei nem o que fazer da minha vida. A idade chegou e minha vida é toda desorganizada. Essa reunião de segunda-feira é para organizar a sua vida financeira, para que você tenha inteligência e sabedoria para administrar. Vamos à história de um vencedor. Eu volto daqui a pouco. Hoje nós vamos conhecer a história do Tiago. Ele que chegou no Congresso para o Sucesso com uma vida destruída, morava mal, ele e a família viviam uma situação extremamente precária. Ele vai contar detalhes para a gente como foi que aconteceu tudo isso. Então, assim, a minha história, quando eu cheguei na ação do Congresso, para o Sucesso, eu cheguei com uma vida fracassada, cheguei arrasado. Por quê? Porque eu passava fome, eu morava num local de 5 metros quadrados, eu e mais 3 pessoas, e assim, nós não tínhamos perspectiva de vida, todo mundo desempregado, todo mundo batendo nas portas e as portas não se abriam, entrava dia, saía dia, dificuldade, fome, dificuldade de não conseguir um emprego, então isso deixa a pessoa muito arrasada. Então, nessa situação eu cheguei, e isso também me causou uma depressão. Então, foi assim, nessa vida de zero à esquerda, que eu cheguei no Congresso para o Sucesso. E como que era lidar com uma família, os problemas, o senhor como um chefe de família, ter que conversar com a esposa e participar dessas dificuldades com eles? Nessa época que eu cheguei, eu morava com a minha mãe e a minha irmã, tá? Então, eu cheguei dessa maneira, minha mãe batia nas portas, não conseguia emprego, minha irmã era menor, não podia trabalhar, e eu, como era um adolescente, já partindo para adolescência e adulto, então eu tentava ajudar, tentava fazer algo, mas parecia que todas as portas estavam fechadas, não se abria nada. Então, cada dia que se passava, aquela dificuldade, passando realmente fome, passando privações,
e você tendesse a morar num local, 3 pessoas, de 5 metros quadrados, que nenhum banheiro, que é o básico do básico, tem, então você já vê realmente que a gente chegou no fundo do poço. Como que o senhor era visto pela sociedade? Pela sociedade, pelos parentes, né? Era visto como zero esquerda, né? Porque você não tem emprego, né? Às vezes a pessoa diz, não, você não tem emprego porque você não quer. A gente ia atrás, mas tinha algo que travava a nossa vida. Então a gente era visto pela família como fracassado mesmo, como zero esquerda. Ah, esse aí não tem futuro, esse aí não vai ter qualidade de vida, esse não vai ser nada. É assim que a família via a gente. Como foi que você conheceu o Congresso para o Sucesso? Bem, nós estávamos nessa situação muito difícil, tá? E foi quando a gente recebeu um convite, salvo engano, foi até pela programação do rádio, né? Nós ouvimos esse convite e chegamos assim no Congresso para o Sucesso. Quando nós chegamos lá, né? Chegamos mal vestidos, né? Com aquela situação bem difícil, e fomos bem recebidos. E lá no altar, o homem de Deus começou a falar de algo que eu nunca tinha ouvido falar, de um Deus, né, que podia mudar aquela situação, de um Deus que estava esperando a gente ir até Ele para Ele vir até a gente. Então, eu que cheguei com as perspectivas zero, eu disse, não, vou prestar atenção e começar a executar o que esse homem de Deus está falando nesse altar, porque aí fora ninguém me escutava, as portas não se abriam. Então, o local que eu encontrei alguém falando de perspectiva, falando que existia um Deus, foi aqui. Então, eu vou escutar e começar a colocar em prática o que ele está falando. E mudou? De fato mudou, Tiago? Como é a sua vida hoje? De fato mudou. O que acontece? Quando eu cheguei no Congresso, a primeira coisa que eu foquei foi que falava de mudança, prosperidade, mas foi falado que existia um Deus que ele queria habitar dentro da gente. Então, eu particularmente, quando eu cheguei, eu foquei em querer aquele Deus dentro de mim. Então, eu busquei com toda a minha força ter um encontro com o Espírito Santo. A partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, automaticamente, aparentemente, lá de fora não mudou de imediato, mas já mudou dentro de mim. Então, essa mudança interior foi já fundamental. Então, com a mudança interior, eu já passei a não pensar que era mais o zero esquerdo. Já passei a pensar que existia um Deus e que esse Deus ele tinha o poder de me transformar. Então, através das palestras, através das orações, através das palavras, eu fui colocando aquilo dentro de mim e executando dia após dia. Então, para quem chegou fracassado, com fome, não tinha praticamente perspectiva de nada, então fomos se transformando dia após dia. Então, hoje nós temos uma imobiliária, hoje nós temos uma empresa de prestação de serviço, hoje Deus nos deu a ideia, nós estamos criando produtos, suplementos. Eu não sou formado em nada, então Deus nos deu essa ideia. Então, nós estamos criando uma linha de suplementos. Então, para quem chegou fracassado, hoje eu tenho minha esposa, tenho meus filhos. Hoje nós moramos numa casa onde tem piscina, tem academia, uma casa de 600 metros quadrados. Hoje nós temos 2 veículos na garagem de casa que estão quitados. Hoje nós temos terrenos para construir casas. Então, assim, nós temos tudo aquilo que nem sequer imaginava quando cheguei no Congresso. Hoje Deus nos tem suprido de tudo. Tiago, além desses bens, qual é o seu maior patrimônio hoje? O meu maior patrimônio foi aquele que, quando eu cheguei, eu já entendi que é isso, que é o Espírito Santo. Então, como eu priorizei o Espírito Santo, desde esse dia que eu priorizei, nunca mais eu fui fracassado, só tenho vencido. Obrigada, Tiago. Parabéns pela sua história. É isso mesmo, foi aí então mais uma situação de vitória através do pacto com a palavra. Você nota, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora, de qualquer lugar, que Deus, Ele nunca mudou. Tem uma passagem que diz assim, porque eu, o Senhor, não muda. As pessoas mudam. As pessoas, quando você agrada a elas, quando você tem algo a oferecer para elas, te tratam bem. Estão sempre sorrindo para você, estão sempre tentando te ajudar de alguma forma. Mas no momento em que você as contraria, você percebe a mudança delas. Deus não é assim. Deus, Ele é com você na angústia, na tristeza. Deus, Ele é com você no momento mais difícil. Às vezes você não é com Ele quando você está bem, quando você está feliz, quando você está alegre. Muitos que estão me assistindo agora, no seu momento mais difícil, você buscou a Deus.
E depois, quando você estava bem, você viu que você não precisava mais de Deus. Se você está afastado, volta. Se você está distante, pega firme. Vem lutar. Esse ano não termina sem a sua vitória. Eu te aguardo aqui. Segunda-feira às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19. E se não der para vir segunda-feira, vem o dia em que você puder vir. Até hoje, se for possível. Deus abençoe.